Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: qual o propósito da igreja? Qual o propósito da igreja? Mas antes que eu comece a falar sobre o assunto, deixa já o seu like, toca aí no sininho, tá? Se inscreva no canal para você estar recebendo outros temas, outros vídeos, ok? Pode deixar seu comentário, pode até deixar aí uma dica daquilo que você gostaria de estar recebendo. Um assunto, um outro tema, ok? Que seja concernente à questão aí das escrituras. Como eu tenho feito em outros vídeos, de forma bem resumida, vou trazer para você, ok? Então vamos lá? Qual o propósito da igreja? Bem, a resposta ela é até que simples, na teoria, mas na prática ela não é bem assim. Há uma certa dificuldade, mas existe uma base, ok? Então vamos ver essa base. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 2:42. Só lembrando que Atos dos Apóstolos é uma carta especial, que ela traz um esboço, ela traz assim o retrato de uma igreja, de como seria a igreja, de como seria a atitude dos cristãos. Vamos ver? Pode ser considerado como uma frase propósito ou de propósito, proposital em relação à igreja. Atos 2:42 e todo o ato dos apóstolos, toda a epístola, toda a carta de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E também nas orações. De acordo com as escrituras, os propósitos e atividades da igreja que eu estou falando aqui no sentido de reunião, dos crentes estarem juntos, deve ser, primeiro, ensino, que está em déficit. Estamos no vermelho já há muito tempo. Já não há ensino da palavra, da sã doutrina, daquela que mexe com a gente, daquela que vem para transformar, para bater no nosso ego, para trazer realmente a transformação pelo poder do Espírito Santo. Já está bem difícil. Estamos vivendo uma geração que talvez não passe dessa. E o grande fator é o conhecimento das Escrituras. Por isso que temos visto o que temos visto. Por isso temos assistido o que temos assistido. Então vamos lá. Primeiro, ensino da doutrina bíblica. 2. Providenciar um momento de adoração, um momento de estar ali juntos, crentes reunidos. O propósito da igreja é de juntar os crentes, juntar o povo. 3. Observar a Santa Ceia. A Santa Ceia é para relembrar, fazer lembrança, mencionar o sacrifício do Mestre, do nosso Deus Jesus Cristo. E o quarto ponto é a oração. Então, o ensino da palavra, providenciar um momento para adoração, para estarem reunidos ali, né? Observar a Santa Ceia e quarta, oração. Então, basicamente é isso para começar. A igreja deve ensinar a doutrina bíblica para que possamos ter alicerce da nossa fé, para que a igreja do Senhor Jesus esteja firmada na fé, tendo como base as Escrituras, o alicerce. Efésios 4:14 diz assim, para que não sejamos mais como crianças, meninos, levados em toda sorte, toda roda, toda conversa, todo vento de doutrina, todo ensinamento falso, contrário às Escrituras. Para que isso não aconteça, a igreja precisa estar firmada na palavra, no conhecimento de Deus, nas promessas do Senhor. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Romanos 12:10. Instruir uns aos outros. Instrução. Romanos 15:14. Serem benignos, misericordiosos uns para com os outros. É uma questão de tratamento, de irmandade. Efésios 4:32. Encorajar uns aos outros.
encorajar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Principalmente a relação, o amor de uns para com os outros, o respeito, o carinho, a integração. 1 João 3,11. Se você for observar essas passagens que eu citei, depois você volta o vídeo, dá uma olhadinha para você ver melhor e meditar a respeito dessas passagens. A igreja deve ser um lugar, quando eu falo lugar, eu estou dizendo qualquer lugar. Qualquer lugar onde estiverem 2, 3, onde tiverem mais do que um, nesse sentido de estarem em koinonia, estarem juntos, compartilhando, ali o Senhor se encontra. Ali o Senhor se faz presente e opera maravilhas. Igreja não é um lugar. Igreja é onde os crentes se reúnem. Tranquilo aí? Então vamos lá. Então, precisamos observar, lembrando que a igreja ela precisa não só lembrar desses quesitos, mas ela precisa lembrar da morte de Cristo na cruz. Cristo, Jesus Cristo, a chave para todo entendimento. 1 Coríntios 11, 23, 26, num conceito de partilha, Ato 2,42, também carrega a ideia de refeição, onde tudo era comum, onde não se tinha falta, mas eles compartilhavam as necessidades. Este é um exemplo claro daquele momento que estavam promovendo a comunhão. Havia um propósito, a igreja estava atenta, ela orava, ela ensinava, ela estava ali diante de todos, ela estava em oração e súplica e com ações de graças. Se você observar tudo isso, nós vamos ver que Filipenses 4, 6 a 7 diz assim: para que nós não estejamos inquietos, mas que as nossas petições elas fossem conhecidas de todas as formas diante de Deus, com ações, súplicas e ações de graças. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estaria guardando o coração da igreja, estaria guardando o coração do crente. Então, de fato, tem e precisa haver esse sentimento. A igreja começa na minha casa. A igreja começa em mim, a minha vida. A igreja, ela é o corpo reunido. A igreja é quando estamos juntos, compartilhando, orando, buscando, ensinando, louvando e adorando. Basicamente é isso. Uma outra comissão, uma outra tarefa é dada à igreja a proclamar o evangelho através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus 28, 18 a 20, falando da grande comissão do ID. Atos 1:8, que é a carta aberta, que é a igreja, a continuidade dela. A igreja é chamada a ser fiel em compartilhar o evangelho através de palavras e ações. Deixa eu dar uma paradinha rápida aqui para dizer o seguinte: a igreja já não é mais como a igreja de antes. Hoje nós estamos vivendo uma igreja domingueira, nominal. Os crentes não estão crescendo mais. Não há mudança, não há amadurecimento. Não há. E poderia citar aqui N coisas. Mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja CNPJ, enquanto ela constitucional, enquanto ela no sentido de constituição, enquanto ela no sentido de empresa, ela está sofrendo já faz tempo. É por isso que a igreja do Senhor Jesus não pode sair desses moldes. E a igreja já saiu desses trilhos. Ela tem que voltar aos trilhos. Ela tem que voltar a ser a igreja com propósito. A igreja conforme está aqui nas Escrituras. Então vamos lá. O crente deve ser o farol. A comunidade deve ser o farol. A comunidade deve ser algo, deve se tornar algo de referência e agradável para com as pessoas. As pessoas precisam ver em nós Cristo. As pessoas precisam ver de nós de verdade
seguidores do Senhor Jesus, ao qual em muitas questões e muitas das vezes não temos sido. Então é tempo agora para parar e pensar. Estamos no momento ideal para isso, nessa pandemia, nesse fim dos tempos. Esse é o momento da igreja acordar. Deus está permitindo tudo isso para que a igreja acorde, para que os pastores e líderes acordem, para que a membresia acorde, deixe de ser um clube. Deixa de ser um clube, deixa de ser uma igreja de pedra e se torna uma igreja de carne. Pare de ser uma igreja de liturgias, de eventos e busque de fato o Espírito Santo. Tenha desejo de ganhar almas, tenha desejo de servir ao Deus eterno e acreditar nele. Anotem aí, 1 Pedro 3,15. Você volta o vídeo e dá uma olhadinha melhor. Para finalizar, Tiago 1,27. Nos é dado também, como no fim dos tempos, que Deus nos disse, a religião ela é pura e imaculada para com Deus. Tiago 1,27 nos dá alguns propósitos finais da igreja, principalmente nesses últimos tempos, dizendo que a igreja é e deve ser pura e imaculada. Pura e imaculada. Deve fazer o quê? Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. A igreja deve ministrar àqueles que estão em necessidades. Isso inclui não somente compartilhar o evangelho, mas também as necessidades básicas, comuns, físicas, alimentícia, do socorro bem presente. Quando isso for necessário, a igreja precisa entender que ela precisa ser como cidadão do céu, também servindo aqui na terra. Tranquilo? A igreja deve também equipar seus crentes com ferramentas necessárias para vencer o pecado, para crescer, para desenvolver uma estrutura cristiana, uma estrutura na base de Cristo, tendo Cristo como base. Isto é feito pelos princípios dados acima, ensino bíblico e comunhão cristã. Ensino bíblico e comunhão cristã, koinonia. Então, se a igreja hoje, a igreja estrutural, CNPJ, se ela não tiver nessa visão, ela já está fora dos trilhos, está fora da vontade de Deus, segundo as Escrituras. Então, tudo dito, qual o propósito da igreja? Afinal, qual o propósito da igreja? Bom, 1 Coríntios 12, 12 ao 27. A igreja é o corpo de Deus e somos seus, pertencemos a esse corpo. Devemos fazer as coisas que Jesus Cristo faria se estivesse aqui na terra, fisicamente falando. A igreja deve ser cristã, como Cristo, e seguidora de Cristo. Tá, gente? Então medita sobre isso, medita nos versículos, volte o vídeo e confirma isso aí na sua Bíblia. Tenha uma boa noite, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até um próximo vídeo.